Minha gente, um ótimo dia a todos, graça e paz. Estou aqui no Batente, em uma das nossas lojas estas que o Senhor, por sua infinita misericórdia, nos deu para administrarmos, mas tudo é dele, pertence a ele, vem dele. É funcionário no horário de almoço, então estamos aqui enquanto a funcionária volta, ok? Aproveitando para conversarmos um pouco ligeiramente, guardando aí as pessoas entrarem na nossa live para uma rápida reflexão, conversarmos um pouco sobre um texto muito, como todos os demais textos da Bíblia Sagrada, muito interessante, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 21, melhor dizendo, versículos 18 e 19, né? O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 21, e os versículos 18 e 19. Esse é um texto muito interessante e de difícil compreensão para muitas pessoas. Olha, já está chegando por aí o Leôncio Palmeira. Deus te abençoe, querido. Bem-vindo aí na nossa live. É o texto de Mateus capítulo 21. Esses versículos aí, versículo 18 e 19. Apenas 2 versículos, mas que algumas pessoas sentem dificuldade em entendê-lo pela aparente complexidade, não é? Interpretativa. O celular virou aqui. Interpretativa do texto. Marluce Souza está aí chegando também na nossa live. Deus te abençoe, irmão Marluce. Então, o que é que está escrito em Mateus capítulo 21, versículos 18 e 19? Conta-nos a história de uma passagem de Jesus por Betfagé, aonde ele sentiu fome, viu uma figueira e se aproximou dela, claro, para colher figos e se alimentar. E nos diz o texto que Jesus, ao procurar os figos, não encontrando, Marlene Santos está chegando aí, Daniel Francisco, bem-vindos, Deus abençoe vocês. Ao procurar figos naquela figueira, Claudivânia Lima, olha a Vaninha, Deus te abençoe, Vaninha. Tudo bem? Manda um abração aí pro Lucas. Procurando figos naquela figueira, não encontrando, amaldiçoou a figueira e disse: nunca mais de ti nasça fruto. E a figueira imediatamente secou, nos diz o texto bíblico. É a primeira vez que eu vejo Jesus usando o seu poder, operando milagre no sentido de eliminação, de extermínio, do estancar da existência, da vida, porque todas as vezes que vemos Jesus operando milagre na Bíblia Sagrada é para dar vida, né? É para restaurar a existência de alguém, é para a edificação, mas neste caso específico, Jesus seca a figueira. Carlos Camilo também chegando aí na nossa live. Bem-vindo, querido, Deus te abençoe. Então Jesus dá uma ordem à figueira: nunca mais de ti nasça fruto. E a figueira seca-se imediatamente. Alexandre Barbosa, bem-vindo, Deus te abençoe, querido. A figueira seca-se imediatamente. E aí alguém pergunta: pastor Marinaldo, por que Jesus fez aquilo? Não seria mais compreensível se ele determinasse que a figueira desse fruto, não é? Fizesse o fruto nascer na figueira, já que a figueira estava infrutífera? Não, até porque essa questão de produzir fruto é uma questão de fluxo natural da vida, não é? Jesus, ele nos dá todas as possibilidades para darmos frutos. Então, quem tem que produzir frutos somos nós. E como ele não achou fruto na figueira, ele secou a figueira. Agora, por que ele fez isso? Em primeiro lugar, meus irmãos, a
figueira para os judeus era uma representatividade de Israel, como é até hoje. Aquelas árvores ali, figueira, oliveira, não é? Tem um simbolismo muito grande para o povo de Israel. Então, quando Jesus faz isso, Jesus estava, de certa forma, descrevendo o atual quadro da nação de Israel e do povo dele. Porque não era época de figos, a Bíblia deixa isso bem claro. E Jesus não secou a figueira só porque ela não tinha fruto. Jesus secou a figueira porque a figueira é uma árvore diferente. Primeiro ela dá o fruto para depois ela se abrir em folhas. Então toda figueira, quando está cheia de folhas, inevitavelmente ela tem que ter frutos. A pessoa não vai procurar fruto numa figueira cheia de folhas. A pessoa vai tirar o fruto, porque ela primeiro dá o fruto para depois ela dar as folhas. Então as folhas é a consequência do fruto. Então quando Jesus seca a figueira, Jesus estava dizendo para ela, não é época de figos, então por que você está com toda essa folhagem? Porque todas as demais figueiras e oliveiras daquela região, e tinha muito isso ali, estavam todas secas, por não ser época de frutos. Então nenhuma árvore ali tinha folha, não é? Eu digo nenhuma árvore, as figueiras tinham folhas, porque não era época de frutos. Então se não tinha fruto, primeiro era dar fruto para depois dar folha, elas estavam todas secas, e aquela estava cheia de folhas. Então Jesus a seca por ela ser uma árvore farisaica, por ela ser uma mentira na sua existência, por ela ser uma propaganda enganosa, é caso de PROCON divino. Então Jesus diz, bem, você é uma mentira, não há fruto em você, não é época de figos. A sua folhagem está enganando a todos que passam, a todos que lhe veem. Então em Israel, além dos líderes serem fariseus, os líderes religiosos da época, os religiosos da época, era de um farisaísmo terrível. E Jesus disse para os seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, da doutrina dos fariseus. Até as árvores eram farisaicas, por incrível que pareça. Vivia uma vida que não lhe pertencia, demonstrava uma realidade que não existia. Estava em uma existência que não era verdadeira. Então era farisaísmo, era uma mentira. Então Jesus seca a figueira por este motivo. Foi que João Batista disse no batismo: produzir frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz da árvore. E toda árvore que não der bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ora, se der fruto, mas não for um bom fruto, tem que ser cortado e lançado no fogo. Imagine aquela que não dá fruto. Então Cristo nos chamou para que nós venhamos dar muitos frutos. E Jesus disse que nisto o Pai é glorificado, para que deis fruto. Como é que Deus é glorificado? Só quando estamos dentro de um prédio com as mãos levantadas, cantando quão grande és tu, quão grande és tu? Não. Cristo é glorificado através da nossa vida, através do nosso testemunho vivo, através dos nossos frutos. Não é? Nisto o Pai é glorificado, disse Jesus, que deis muitos frutos. E qual é o fruto que aquele que está enraizado em Deus, plantado em Deus, tem que dar? Gálatas 5:22 fala dos frutos do Espírito, não é? Que é o que? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Bem, por aí vai. São os frutos do Espírito. Então, como é que vamos saber se tal igreja é uma igreja séria? Se tal pastor é um homem de Deus? Né? Como é que vamos aí definir alguém? Não existe outro meio, é pelos frutos. Não é assim que está escrito? Muitos virão como lobos, não é? Vestidos de ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores. E pelos seus frutos o conhecereis. Então que Deus nos abençoe neste dia e que venhamos dar muitos frutos para a glória do nome do Senhor Jesus. Agora, como produzir esses frutos do Espírito na nossa vida, está lá em João, capítulo 12, versículo 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Então é morrendo, né?
Como disse Paulo, não vivo mais eu, a vida que vivo agora, vivo em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, negar-se a si mesmo é viver a vida de Cristo em nós. Então, o que Jesus faria em determinadas situações da nossa vida? É fácil. Quem conhece os evangelhos, quem conhece Jesus, sabe o que ele fez, como ele andou, como ele tratou, por exemplo, a prostituta, como ele tratou o pecador, como ele tratou as religiões, como ele lidou com os líderes religiosos, os pastores, os sacerdotes do templo da sua época, como Jesus lidou com o seu elo de amizade, como ele lidou com os momentos de traição que sofreu dentro do seu próprio apostolado, não é? Como Jesus agiu em relação aos seus algozes na cruz. Então, você, lendo os evangelhos, você vai ver como Jesus viveu, como ele agiu, como ele se comportou durante toda a sua vida. Então, o que Jesus faria no meu lugar, quando alguém me trai e me pede perdão? O que Jesus faria se fosse Jesus? Ele perdoaria, não é verdade? Como Jesus agiu com o pecador, condenando-os ao inferno, ou lhe mostrando o caminho do céu, lhe falando de amor divino, de restauração, de perdão, de vida, eu vim para que tenham vida. Como Jesus agiu com aqueles que não parecia estar com eles, mas no entanto estavam expulsando demônios, os discípulos disseram, quer que vá lá repreendê-los, porque ele não é um de nós. Foi que Jesus disse, deixai-o, porque quem não é contra mim é a favor de mim, então não os incomodeis, deixe-os. O que é que Jesus falou sobre o joio crescendo junto com o trigo? Não, arrancai o joio para não correr o risco de arrancar o trigo junto. Deixa o joio lá, junto com o trigo, porque no dia da colheita, não é? O Senhor virá e vai separar o joio do trigo. Então, é olhar para Jesus, é entender a vida de Jesus, é conhecer o andar de Jesus, o tratar de Jesus em relação às pessoas. E aí nós vamos produzir frutos. E esses frutos glorificarão a Deus. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder, para que esta palavra abençoe tantas pessoas quanto te abençoou, ok? Eu quero aqui mandar um abraço, deixa eu voltar aqui rapidamente. Mandar um abraço aqui ligeiro, não dá para falar com todo mundo, muita gente acompanhando a nossa live. Por exemplo, o Carlos Camilo, Alexandre Barbosa, Deus abençoe a vocês, o Aldemir Souza, Valdemir Vitorioso, olha aí, já tem Vitorioso até no nome, não é verdade? Então, Valdemir Vitorioso que entrou aí na nossa live, Deus abençoe. Fritz Lucunha, Deus abençoe, nome diferente, parabéns. Quem mais? Hamburgão do França, Deus te abençoe, irmão França, um abraço, querido. Lucinha Gomes também está aí, ó, na nossa live. Valdemir Vitorioso, já falei. Muitas pessoas, não dá para mandar um abraço aqui para todos, não ficar muito tempo aqui só mandando abraço. Minha gente, Deus abençoe, fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus. Entrem lá no meu canal do YouTube, ok? Coloca lá, Marinaldo Júnior, nós estamos tratando de temas polêmicos lá. Por exemplo, estamos falando sobre divórcio à luz da Bíblia, sobre o uso de calça comprida, joias, pinturas como batom, rouge, maquiagem geral pelas irmãs na igreja. Pode ou não pode, pastor? Está lá no meu canal do YouTube, ok? Estamos falando sobre o vinho, a água que Jesus transformou em Caná da Galileia, capítulo 2 de João, foi em suco de uva ou foi em vinho? A resposta está lá no meu canal do YouTube. Estamos falando lá também sobre o que, meu Deus? São tantos assuntos. Coloca lá a palavra avivamento segundo a Bíblia. O que é avivamento segundo a Bíblia? É barulho? É línguas estranhas? É pula-pula dentro da igreja? Está lá no meu canal do YouTube. Entra lá também, tá ok? Muitos outros temas, muitos mesmo que agora de cabeça eu não lembro, mas estamos tratando, por exemplo, o cristão pode ter uma árvore de Natal em casa, em época natalina. Gravei aí esse vídeo em dezembro. Sim ou não? Entra lá que você vai descobrir, tá ok? Estamos falando mais sobre muitos temas. Então vai lá, coloca aí Marinaldo Júnior. Vai aparecer lá os meus vídeos. Se inscreva lá, ok? Porque toda vez que nós postarmos algum vídeo com tema polêmico, você vai ser avisado e vai poder ter acesso. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus em nome do Senhor Jesus.